Muito bem, vamos lá. O Google se lascou. O Leão falando que o Google se lascou. Lascou no quê? Vamos ver. Senhoras e senhores, temos que falar de uma coisa que aconteceu agora envolvendo Google e Apple. Se você não sabe, o Google está envolvido em 2 processos judiciais dos Estados Unidos que podem... Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Ó, queria já pedir pra você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque nós estamos prestes a bater os 40 mil inscritos. Já tá com 39.600, cara. Então, ó, com o seu dedinho poderoso, chegaremos aos 40k. simplesmente acabar com a empresa do jeito que a gente conhece hoje. Pode não, vai acabar com a empresa do jeito que a gente conhece hoje. A gente só tem que saber o tamanho do estrago. Porque, primeiro, ele teve um processo que começou, acho que o DOJ que fez, né? O processo é Google, United States versus Google LLC 2020, se você quiser pesquisar os detalhes. Aí, chat, uma pergunta pra vocês. Inclusive, não só pro chat, mas também pra você que tá vendo esse corte. Uma pergunta honesta aqui. Vocês ainda usam muito o Google como motor de busca? Porque a gente sabe que, por exemplo, a Apple disponibilizou nos navegadores do iPhone, que é o tal do Safari, né? Ela te dá a opção de você habilitar o ChatGPT. Então, quando você for fazer uma pergunta no Safari, usando o Google, entre aspas, o Google, né? Você vai estar perguntando pro ChatGPT. E já tem gente que pesquisa direto, o jovem pesquisa no TikTok. Mas vocês que estão aqui no chat, você que tá vendo esse corte, você ainda usa muito o Google ou você usa alguma outra coisa? Usa o ChatGPT, usa o TikTok pra fazer pesquisa? Conta aí pra nós. Ó, uso sim. Que foi um processo movido, até onde eu me lembro, pelo DOJ, isso mesmo, por monopólio em pesquisa na internet, e foi decidido contra o Google em agosto de 2024. O Google foi considerado um monopólio em pesquisa na internet com a pesquisa do Google. Isso já está decidido. O que está rolando agora é o que chamam de fase de remedy, nos Estados Unidos, que é, a sua empresa foi condenada por alguma coisa, qual é a punição, né? O que tem que ser feito para corrigir essa situação? E as coisas que o DOJ está propondo são bizarras para o Google. Para todo mundo que está vendo isso daqui, faz todo sentido. Primeiro, eles querem que o Google venda o Google Chrome, porque é o browser mais utilizado do mundo, dá certas vantagens para o Google na coleta de informação de tráfego da galera, para poder melhorar o serviço de pesquisa deles, e faz também com que o maior browser do mundo tenha automaticamente o Google como sistema de pesquisa padrão, o que cria uma dificuldade para outros serviços como o Bing e o DuckDuckGo poderem competir, não é mesmo? Então essa é a primeira coisa que o governo americano quer. Segunda, eles querem que o Google venda o Android ou barre o Google de obrigar a galera a colocar os serviços do Google como padrão no Android. Por quê? Você quer colocar... Porra, pior que é verdade. Assim, não é como se a Apple também não fizesse isso, né? Mas eu sei que no Android, por exemplo, você não consegue excluir alguns aplicativos do Google mesmo, não. Tipo, se eu não me engano, Google e YouTube você não consegue excluir no Android. Eu tô maluco, chat? Pelo menos eu já vi visto algo assim. Mas assim, não é novidade, porque na Apple também tem uns aplicativos padrão que você não consegue excluir também. Android no seu celular, né? Se é aí uma Samsung, se é aí uma Xiaomi, você é uma Motorola, tudo bem, pode colocar. Porém, os serviços do Google, Google Chrome, Google Maps, Google Play Store, essas coisas todas vêm no celular como serviço padrão, o que cria um problema, não é mesmo? Uma dificuldade de outra empresa entrar no sistema de busca, porque você vai ter a utilização de serviço do Google como busca padrão para essas coisas todas. Depois, eles querem proibir o Google de pagar para ser o serviço de busca padrão. Ih, cara, aí é punk, hein, chat? Aí é pauleira. Por quê? Porque, se eu não me engano, a última vez que eu vi, o Google paga 20 bilhões, se eu não me engano, por ano para Apple, para ele ser o serviço de busca padrão do Safari, não é? O que o Google faz? Tem uma frase que é atribuída ao Stalin, embora eu não sei se foi ele que disse ou se é coisa de internet, que é o seguinte: a melhor fronteira é aquela na qual você controla... Não, a fronteira mais segura é aquela na qual você controla os dois lados. Então, o que o Google faz? O Google, ele tem a prática de pagar para os concorrentes para colocar o Google como sistema de pesquisa padrão no browser dos concorrentes. Vocês têm ideia? Dois concorrentes grandes. Vocês têm uma ideia? O Firefox, que é, entre aspas, um browser concorrente, ele recebe, eu não sei se é 5 bi, eu acho que é 5 bi, tá? Por ano do Google. Só existe por isso. Do Google. Que o Google basicamente paga pra dizer assim, ó, tem outros caras aí. Porque assim, ó, pra você que não sabe,
a maioria dos outros browsers são todos baseados na mesma engine, que eles chamam, né, do Google Chrome. Então, o Google Chrome é baseado num negócio que eles chamam de Chromium, tá? Ele e quase todos os outros. O único que não é, um dos poucos que não é baseado nesse Chromium é o Firefox, que o Google paga 5 bi por ano pra dizer assim, deixa o Google ser o mecanismo de busca do seu navegador aí. Hoje, o Mozilla Firefox, que tá apagado aí, mas tem aí pelo menos um dígito ou dois de porcentagem de usuários de browser, tá? O Firefox tem muita gente que usa. E principalmente o Safari, que é um navegador padrão do iOS, da Apple, iPhone e iPad, que é uma parcela grande do mercado de smartphone. Aí o que a Google faz? Ela compete para tentar instalar o Google Chrome nesses dispositivos? Poderia, mas... Se você pode pagar e fazer direto. Exato. Se eu posso pagar os outros e entrar num acordo. Então, a Google paga um valor para a Apple que variou nos últimos anos entre 20 e 26 bilhões por ano para o Google ser o sistema de busca padrão do Safari. Aí você fala, Leon, mas é padrão, mas qualquer um pode ir lá e mudar e colocar outro. Os caras vão perder 20 bilhões que tá entrando? Cara, 20 bilhão é muita grana, mano. Qual a porcentagem de pessoas você acha que faz isso? Exato. Você acha que chega a um dígito, a 1%? Eu vou te adiantar, não. A maioria das pessoas usa o que está lá. É por isso que o Bing até hoje tem uma quantidade de tráfego grande, porque tem muita gente que não instala outro navegador no Windows e usa o Bing. Abre o Edge lá e usa o Bing. E eles pagaram fica na casa dos 500 milhões todo ano também pro Mozilla Firefox, tá? E é a principal fonte de renda da Mozilla, tá? Do Firefox. É o que cria um problema muito grande, porque se isso acabar, como é que vai continuar o Firefox, né? Mas enfim, a outra coisa que o DOJ quer, que o governo americano quer, é que acabe com isso também. O Google não vai poder, não é só pagar para ter uso exclusivo, não vai poder pagar ponto. Pra ninguém. Porque, obviamente, isso é uma prática monopolística, porque você é uma empresa grande com muito dinheiro, é quase impossível para um competidor, mesmo que cria um sistema de busca melhor que o seu, entrar no mercado e ter uma posição dominante e conseguir abocanhar uma fatia de mercado, porque você pode pagar todo mundo para usar o seu, mesmo que o seu seja inferior. E aí vem a última coisa que eles estão querendo, que aí é o fim do Google, como o presidente da Alphabet falou, o CEO da Alphabet falou. O fim do mundo, vai acabar o Google. Eles querem que o Google compartilhe os dados de pesquisa deles com os outros por uma taxa. Isso eu acho meio complicado. Eles vão ter que... todo mundo vai poder chegar, pagar para o Google e licenciar os dados de pesquisa. Mas peraí. Mas aqui eu tenho uma dúvida aqui. Atenção. Peraí. De certo modo, quando você compra anúncio, você não faz isso? Você não tá pagando pelos dados? Tipo, não é pagando pelos dados. Você não tá pagando para anúncio, apesar de que a Cambridge Analytica só pegou, né? Mas tipo assim, você não tá fazendo isso? Meio que alugando os dados? Não é parecido? Porque para você fazer um sistema de pesquisa é complicado. Você tem que mandar o seu crawler lá na internet, você tem que mapear a internet inteira, depois você tem que ter um sistema que entende como a galera se comporta na internet, no que eles clicam e coisa do tipo, e você vai ter que ter um algoritmo muito avançado para poder elencar. Não, elencar não. Elencar. Fazer uma hierarquia dos sites, porque se alguém está pesquisando esse termo, qual que é o site mais provável que ele está procurando, o tipo de site mais provável. E isso é uma quantidade de dados, é um sistema que você tem que montar, né? Que é muito complicado. E você Eu também não boto tudo isso também mais não. leva tempo e recursos. Exato. E eles querem que o Google seja obrigado a licenciar essa informação. Isso eu acho bem delicado. Mas o contraponto é, se você não fizer isso, é quase impossível você acabar com esse monopólio. Exato. Porque o Google tem uma quantidade de informação histórica guardada que simplesmente outros players que entram no mercado não vão ter condição de construir. O único jeito de você quebrar esse monopólio é você pegar essa informação e falar, qualquer um que pagar vai ter, por uma taxa, tá? Qualquer um vai poder ter acesso. Mas eu tenho uma dúvida aqui. Você lembra quando a LGPD, na verdade a europeia, né, começou a cobrar que os sites pedissem permissão da gente sobre o negócio dos cookies? Então, tipo assim, antigamente, basicamente, o site pegava seus cookies, né, que são os rastros que você deixa pela internet. Basicamente, acontecia isso. Hoje, não. Você entra no site e ele fala assim, você quer liberar o cookie?
Não, minha nota não foi muito. Você quer liberar o cookie, pô? Né? Aí você pode dizer sim, parcialmente, não, piriri paró. E na época, a Facebook reclamou porque era o mecanismo que eles usavam para poder rastrear a gente pela internet. Só que o que aconteceu? O Google foi lá e deu a volta. Falou, esquece cookie, a gente vai criar um outro negócio. Que hoje, quando você anuncia usando não só os dados de navegação dos cookies, mas também usa lá os dados de navegação dos servidores do Google. Então assim, eles deram um jeito, tá ligado? Então vai acabar? Não vai acabar não, mano. Os caras sempre dão um jeito. Vender esse serviço. Mas esse não é só o outro processo do Google. Eu vi aqui, inclusive, numa das matérias que eu estava lendo aqui, eles se embolaram com isso também, depois tiveram que fazer uma errata. Tem 2 casos contra o Google. Tem o outro, que foi julgado contra o Google agora, mas tem ainda capacidade de pedir revisão, né? De recorrer, de recurso, que é um também do governo dos Estados Unidos, esse United States versus Google LLC 2000. Ó, comentário aqui, ó. Show que isso funcione muito. Acaba usando os dois hoje. Tive um trabalhão com um site que trabalha por essa merda aí. Hoje você tem informação duplicada. Mas o lance é, eles deram um jeito. 23, 3 anos depois, que é um processo por monopólio em tecnologia de propaganda. Foi decidido em abril desse ano contra o Google. Só que ainda não é a fase de remédio, porque ainda tem possibilidade de recurso. Tá, e o que é o problema? Que fala que o Google tem um monopólio em propaganda na internet. Dos AdSense? Esse que é o problema, é o Google AdSense. Meu Deus, aí entra na nossa renda, Leon. A propaganda na internet, que não é do Google Search, é do Google AdSense, normalmente. Eles têm, assim, um controle muito grande. Aquilo que você vê nos joguinhos, sabe? Quando você tá jogando jogo gratuito e aparece a propaganda. Você quer colocar uma propaganda no seu site, no seu blog, pra você aí que é das antigas, você vai lá e insere um link do Google AdSense. Faz tudo via Google AdSense. Mas é também aquilo que movimenta o YouTube. Sim. Aí a gente pode entrar... Mas esse aí não tem nada ainda. Ainda cabe recurso. Sim, Mas o YouTube incluído. estima-se... Eu não sei como é que vai ficar pro YouTube. Eu acho Porque o YouTube tem um comercial, eu né? acho que exclui por pesquisa. Tá. E eu acho que é só pra tecnologia que você embute no resto. Se eu entendi direito. Mas o que o DOJ deve pedir é que o Google venda, seja desinvestido, que chama, do Google Ad Manager. Esse é outro processo. Não... Mas, cara, o lance é o seguinte, galera. Porque assim, vamos lá. Eu não ignoro que, de fato, o Google tem tecnologias incríveis para poder ganhar dinheiro na internet, né? A principal delas foi monopolizando, ora, esta brincadeira, né? Tanto que não existe site que bata o YouTube, por exemplo, em relação a hospedar vídeo longo. Não tem. Só que as redes sociais, Instagram, TikTok, conseguiram isso de outras formas, né? Sendo redes sociais, conseguiram manter o usuário lá e todos têm maneiras muito efetivas. O Instagram no Brasil é uma máquina de dinheiro, cara. Todo mundo que anuncia sabe o potencial de faturamento que tem graças a anúncio no Instagram. Então eles também tiveram um jeito deles de fazer a coisa. Então assim, se eu acho que por si só, esse pedido de quebra de monopólio aí do Google não quebra tanto assim, não, cara. É um mercado gigantesco que esses caras têm. E de novo, só que o YouTube é dos caras, só que anuncia no YouTube só o que eles querem. O que é que muda? Tá ligado? O Google tem pernas muito fortes, eu acho, tá ligado? Eu não vejo... eu acho que fora o anúncio de site, como é o caso do Google AdSense, tá ligado? Esse anúncio que é um clique, fora esse de site, como outros concorrentes podem concorrer no mesmo modelo de negócio do Google, cara? Eu ainda vejo o Google muito gigantão, tá ligado? Então, isso que tá acontecendo. Esse ele perdeu também, só que esse ainda tem recurso. Por isso que eu tô dizendo. Tá acontecendo agora uma série de processos por monopólio. Tá rolando agora o processo contra a Meta, só que da Meta a galera não tá muito certa porque o argumento não é tão forte. Tem esses dois que o Google perdeu. Um que ele perdeu de fato e a gente tá na fase de remédio, outro que ele perdeu tem que recorrer. E tem o da Apple também, que a Apple lá com a Epic Store, a gente tem um corte no toda canal. falando disso, tá? Mas tem um porém. A Apple tá envolvida nesse caso de monopólio de pesquisa do Google também, e ela é uma parte interessada, porque a Apple quer os 20 e tantos bilhões dela todo ano. Meu Deus do céu. O Google paga cerca, se eu não me engano, de 26% da receita deles, 16% da receita e 29% do lucro dele. É o que ele paga para essas empresas para poder ter o Google como sistema de pesquisa padrão no browser dos outros. A Apple quer esse dinheiro. É dinheiro de graça. Eu também queria. É dinheiro com zero custo. Exato. Tudo lucro esse dinheiro. Esse dinheiro é todo lucro. Exatamente. Isso é uma coisa que a acionista gosta, é de como é que eu ganho dinheiro sem gastar
uma porra de dólar. Essa é a verdade. Os caras não é só monopólio. Eu quero acionista só gosta de duas coisas. Dinheiro de graça e monopólio. Só as duas coisas. Tá? Você tá sentado, alguém só vem e larga uma caixa de dinheiro na sua mão e sai. Né? Você não faz nada. Aí a Apple fala, a Apple ganha dinheiro com o quê? Com iPhone e acessório. E agora serviço. Então, tipo assim, mas esses 20 bi que só cai aqui no bolsinho de graça. Porque teria que ter um sistema de pesquisa padrão no Safari, porque a Apple não tem um sistema dela. Teria que Em pegar vez de um terceiro. desenvolver, Se eu for eu vou ter que colocar um já, se quiser me pagar 20 bilhões. Mas aí tem um porém. Tem um negócio que aconteceu nessa semana que eu achei sensacional. Ações da Alphabet despencam 7% após que é o nome do cara, da Apple afirmar que a IA substituirá mecanismos de busca. Isso aconteceu um treco muito bizarro. O Ed Kill é um executivo de serviços, né? Um cara das antigas da Apple, um executivo grande da Apple, esse cara aqui. E ele foi, se eu não me engano, ele foi dar testemunho no caso, até onde eu sei. E a Apple quer muito dinheiro da Google. Quer muito dinheiro. E o que ele fez? Ele fez o que chamam de downplay da importância do Google. tentando tirar os olhos. Fingindo que não é importante, que não é monopólio, que Imagina. tá perdendo. Aí o cara me solta um treco assim. Não, o futuro da pesquisa é AI. E a gente já está considerando colocar outros serviços de AI como pesquisa no Safari. Mandou o famoso... Não consigo ler nada. A competição tá muito forte para Google aí, né? Esse negócio de monopólio, que isso, gente. Inclusive, abril foi a primeira vez que a gente viu uma queda em queries de pesquisa, né? No Google, nos nossos dispositivos. Então não é importante. Para que você vai... Não precisa limitar o Google, tá? Ele tá petadinho. Vai vir aí AI... Vai acabar com ele. Não, acabou com tudo aqui. Eles querem colocar lá Perplexity, querem colocar Anthropic de pesquisa. O Google vai perder, tadinho. Não pode. A gente tá vindo aqui em abril. Abril, pela primeira vez caiu pesquisa. Ninguém tá mais pesquisando, todo mundo tá usando AI. Não mexe no Google, deixa o contrato lá pra nós. Porque a proposta do Google, tá? Porque o Google tem que propor um remédio também. É só tirar a exclusividade dos contratos que eles estão pagando. Falar, não é mais exclusivo, pode ter os outros, mas a gente vai continuar pagando. Muito. Que tal? Apple, agora no contrato é mais exclusividade. Tu pode receber 20 bilhões da gente. E qual outro player tem capacidade de oferecer uma grana dessa pro Google? Ninguém, né, mano? Quem, assim, sei lá, do Ocidente? Pra que a gente tá pagando se não é exclusivo? É porque sim. Mas não tem mais no contrato que é exclusivo, não estamos prejudicando ninguém. Aí o cara tá lá, não tem problema. Só que eu acho que ele exagerou um pouco. Ninguém acreditou. Não, ele exagerou no sentido de... Desvalorizou demais, desvalorizou e convenceu. Ele falou isso e as ações do Google, pá... Como se precisasse, né? De ajuda pra Um fundar. dia só, Aí nada o acontece. Google teve que responder. O povo esquece que tá sendo filmado, cara. Aqui está a nossa declaração sobre os relatórios de imprensa dessa manhã sobre o tráfego de pesquisa. Continuamos observando o crescimento mentiu, geral das editor. consultas de pesquisa. Isso inclui um aumento no total de Mandou, consultas não acabou, provenientes de não. dispositivos da plataforma, de dispositivos e plataformas da Apple. De forma mais geral, à medida que aprimoramos pesquisa com novos recursos, as pessoas estão percebendo que a pesquisa do Google se torna mais útil para mais consultas e estão acessando para novas coisas e novas maneiras, seja navegadores, blá 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 blá. O cara falou pra tentar desviar o olhar dos serviços de justiça, atiçou o medo da galera investidora, num ponto que teve que vir e desmentir tudo. Então voltamos a estaca zero. Parece aquele negócio do Chaves, né? Você tá falando isso aqui só porque ele é magrelo, só porque ele é não sei o quê, só porque ele é fraco, só porque ele... Mas assim, gente, é isso que tá acontecendo, você tá informado, a galera fala que só se informa porque tá acontecendo no mundo dos nossos... Pronto, você descobriu mais uma coisa. Tá Você aí. pode dar uma olhada lá sobre o caso do Google. E a gente está esperando a solução dessas coisas de remédio e também o recurso do Google a outra coisa sobre monopólio também de AdSense. Um negócio que com certeza vai mudar muita coisa. A gente está tendo agora a Meta num processo, só que a Meta acho que tem o caso da Meta um pouco melhor, tá? Não sei que isso vai dar uma coisa muito séria. Processo no caso de monopólio de rede social. A gente tem a Apple agora perdendo o negócio, vai recorrer, mas enquanto tá recorrendo tem que cumprir, né? E provavelmente que vai perdendo recurso. Ela teve que abrir a App Store para pagamento externo, uma coisa que não podia fazer antes. Coitadinha. Agora a Apple tá perdendo mais 20 bi aqui,
Tá? Trocadinho pro pão aí, né? E a gente tá vendo o Google nesses dois processos também que podem fazer com que o Google seja desmantelado. No pior dos casos aqui, a gente tem o Google vendendo o Google Chrome. No pior dos casos, vendendo até o Android. Vende. E tendo que também desinvestir, eu acho que esse é o termo para venda, para venda do sistema de propaganda deles. Esse mundo da tecnologia é uma piada. É engraçado quando essas empresas, né, que obviamente eles são numa posição monopolística. Tá todo mundo vindo há anos, o governo demora pra agir. Quando o governo age, eu nem tava esperando isso. São pegos de surpresa. Surpresa. Os caras ganham uma fortuna pra ficar atento, pra ficar ligado. É cada uma, viu? Tá aí. Se inscreva nesse canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Besitos.